Definição: atributos morais de Deus são características da sua natureza que reflete sua perfeição ética e moral e que pode ser, em certa medida, compartilhados pelos seres humanos. E aí existe uma discussão teológica sobre isso aqui, mas não vou me aprofundar porque não é o momento agora da gente falar sobre tudo isso. É muito assunto, mas é importante entendermos que atributos morais, vamos falar sobre as características da sua natureza, tá? Que reflete na forma como ele se comporta. Isso é um atributo moral. Percebeu a diferença de atributo moral do atributo natural? Principais atributos morais, vamos ver aqui, ó, alguns. Primeiro, Deus ele é fiel. Ah, o bigodão tá. É isso aí. Boa. A fidelidade de Deus refere-se à sua constância, confiabilidade e compromisso inabalável com as suas promessas e com o seu povo. As características principais da fidelidade de Deus é constância na natureza e nas suas ações, ou seja, ele não vai mudar a sua natureza e a natureza das suas ações. O cumprimento das promessas. Deus se mantém fiel às promessas. E o compromisso inabalável com o seu povo. Deus não vai mudar o seu compromisso que ele firmou com o seu povo. Tá certo? Deus ele é fiel. E aí, algumas expressões bíblicas relacionadas à fidelidade de Deus, que está no resumo lá, é a benignidade e a verdade. Então, dentro da fidelidade de Deus, a gente vai perceber que Deus ele é bom, e é aí que a gente usufrui, né, da graça dele, e a verdade, tá? Que Deus ele é totalmente verdadeiro. Tem aí as referências bíblicas. Se Deus é fiel, eu posso descansar e confiar em Deus, correto? Porque ele vai manter a sua palavra, o seu compromisso. Outro ponto, a fidelidade de Deus é o ponto que nós podemos firmar nossa esperança. É a base onde nós podemos firmar nossa esperança. Se Deus ele é fiel, ele não vai mudar, ele vai sustentar todas as coisas dentro da sua natureza, dentro das suas características. Poxa, eu posso ter esperança em cima da fidelidade de Deus, porque ele é fiel, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vou alcançar tudo o que eu preciso, vou usufruir da aliança, dos benefícios dessa aliança. Tá? E aí a gente pode também se inspirar, e isso nos motiva a sermos fiel também. Uma vez que, do lado da aliança, Deus ele é fiel, isso também tem que nos motivar a sermos fiéis também. Tá certo? Bom, eu quero fazer apenas uma reflexão sobre que a Bíblia fala que Deus ele é fiel. E eu prefiro uma tradução que diz assim, fiel é Deus. Existe uma forma característica de escrever que diz assim, quando eu digo assim, ó, Deus ele é fiel, estou colocando na frase, né, Deus, e depois estou colocando a sua característica, né, um adjetivo ali, Deus é fiel. Presta atenção que existe uma característica de escrita. Eu posso falar que Deus ele é fiel, Deus ele é bom, Deus é amor, e colocar vários adjetivos. Tá? Quando eu escrevo dessa forma, coloco a pessoa, coloco o ser ali e depois do adjetivo, eu posso substituir a pessoa também. Como eu digo assim, Deus é fiel, eu posso dizer assim, a Josi é fiel. Fernando é fiel. E assim por diante. Estão entendendo? Quando eu inverto na escrita dizendo assim, ó, fiel é Deus, eu não posso trocar ali a pessoa dessa frase, o sujeito ali dessa frase. Não posso trocar. Isso é uma característica da escrita. Quando eu digo assim, fiel é Deus, eu estou atribuindo assim, ó,
Fiel só existe um, que é Deus, e ninguém mais. E aí eu não posso dizer assim, fiel é a Josi. Nessa característica, quando a gente começa a estudar e aprender um pouquinho mais dos idiomas bíblicos, a gente vai perceber essas nuances. E quando a gente vê ali assim, Deus é fiel, a gente poderia literalmente, como algumas traduções fazem, entender assim, ó, Deus não é fiel. Fiel é somente Deus. Essa característica, esse atributo de fidelidade, ele só é totalmente expresso quando eu coloco ali no final da frase Deus. Não cabe colocar Fernando, não cabe colocar Josi, não cabe colocar Ione. Estão entendendo? Vai procurar em algumas traduções e dizer assim, ó, fiel é Deus. Procure isso aí que você vai encontrar. E amplie seus conhecimentos buscando nas Escrituras também outras passagens que da mesma forma. Sabe o que é fiel? Fiel no trabalho de um militar é um dispositivo, para quem já foi militar, ou para quem é militar, na área de segurança. Fiel é um dispositivo que ele prende o armamento à pessoa. Por exemplo, um policial ou um segurança, ele usa uma arma dentro do coldre, é um equipamento de trabalho. Aí tem aquela cordinha que é preso no seu cinturão, e o seu cinturão é preso aqui e não dá para arrancar o cinturão. Você pode pegar o camarada e você erguer ele ali, porque o cinturão é forte. E aquele dispositivo é chamado de fiel. Porque ainda que o agente ele venha, suponhamos, levar uma queda, e ele venha soltar a arma, desprender do coldre e cair, ela não vai a uma distância além daquilo que ele possa logo se recompor e trazer para sua posse de novo. Se alguém tentar subtrair, não vai conseguir levar também, porque vai estar preso ao fiel e não vai ter limitação, e ele vai poder retomar ou lutar para retomar isso aí. Então o nome o que é? Ele é o fiel, é o que garante que aquele equipamento, que é o mais importante ali para o policial, a arma, fique sempre preso, sempre junto a ele. Quando a gente, agora fazendo aí, entende isso, esse dispositivo ele é tão importante que ele levou o nome de fiel. Não te deixa separar. E se a gente entender, aplicar para a nossa vida também, quais são as coisas que nós podemos dizer assim, que são fiéis para nós? Qual é o dispositivo que é fiel na nossa vida? Fiel é só Deus. Amém, irmão? Então, tem o fardamento, tem o coturno, tem o cap, tem a cobertura, tem vários dispositivos ali, tem o colete balístico, joelheira, tem tudo. Mas o único que é fiel é aquele que não se separa, não deixa se separar. Se fiel é Deus, não vai nos deixar separar. Tá bom? Deus, ele é verdadeiro. Abri um parênteses aqui para falar um pouquinho para vocês. Sabia que você ia gostar. Tá bom? Isso não vai estar no livro, né? Deus é verdadeiro. A veracidade de Deus refere-se à sua natureza absolutamente confiável e à total ausência de falsidade e engano nas suas ações. Gente, perceba aqui, ó, esse atributo, essa característica de Deus dele ser verdadeiro. Lembra na aula passada? Se Deus ele se revela para nós, e ele é um Deus cuja característica ele é verdadeiro, ele vai dar margem para a gente interpretar de forma errada? Se a gente está aqui buscando, pedindo a orientação do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus se revelou, se tiver alguma interferência, não é da parte de Deus a interferência. É nós que precisamos entender a revelação. Porque ele é totalmente verdadeiro. E as suas revelações são totalmente verdadeiras. E a nossa responsabilidade
estar aqui diante de nós, para quê? Para compreendermos sua natureza e sua revelação. Tá? Se ele é verdadeiro, não tem falsidade, engano, podemos confiar na sua integridade moral e fonte e padrão de toda a verdade. Deus é fonte e padrão de toda a verdade. Aí, se a gente fizer aquele mesmo exercício, a gente vai dizer assim, Deus é verdadeiro, ou vamos dizer assim, verdadeiro é Deus? Por que verdadeiro é Deus? Porque só Ele é verdade. Você conhece um outro ser que seja 100% verdadeiro? Pois bem, nem nós somos, viu? Nem conosco mesmo nós somos verdadeiros. Não é verdade? Se você parar para refletir um pouquinho, quantas vezes a gente mente para a gente mesmo? Quantas vezes a gente quer se enganar? Vamos avançar? Próximo atributo. Deus é bom. Deus é bom ou bom é Deus? Bondade de Deus refere-se à sua natureza. E Deus, em sua natureza, Ele transborda a bondade. Bom, tem aí os versículos, tem aí as referências. Deus, Ele é base para as implicações. Base para a confiança em Deus, que Deus Ele é um Deus bom, generoso. Também deve servir de motivação para a gente procurar da mesma forma ser bom e exercer algo muito poderoso que advém da bondade, que é a gratidão. Se agradece por tantas conquistas, não foi isso que foi falado ontem? A gente pode ser grato por tantas conquistas, mas conhecendo Deus e vendo que Ele é um Deus bom, a bondade, e aí Jesus ensinou que se um homem que é mau, o filho lhe pedir pão, o pai vai dar pedra para ele? Não. E olha que é um homem sendo mau. Agora, Deus sendo bom, como é que Ele vai tratar os seus filhos? Dá para entender? Dá para compreender? E aí eu pergunto para vocês, serve de inspiração, de base para a gente ser grato por isso também, exercer a gratidão? Se lembramos de ser grato no carro, no emprego, na promoção, hoje você pode ser grato porque Deus é bom. Olha que maravilha se a gente conhecer mais as Escrituras. Vou avançar, pessoal. Deus, Ele é paciente, é amor, é gracioso e misericordioso. Deus é santo, Deus é reto e justo. São 8 atributos morais que eu relacionei aqui para vocês, tá bom? Isso reflete a perfeição de Deus, serve como padrão para nós nos espelharmos e buscar um comportamento condizente, né, com a revelação que nós temos. Ora, se a gente teve essa revelação, esse entendimento, isso não é só para ficar como uma informação, isso deve ser aplicável nas nossas vidas. Não estou dizendo que seremos igual a Deus, mas na proporção da nossa humanidade precisamos crescer, amadurecer. Esses foram os atributos morais de Deus. Reto e justo, vamos lá. Retidão e justiça referem-se à natureza moral de Deus, correto? E aí Deus baseia-se na sua retidão e na sua justiça para exercer o governo, para governar todas as coisas. E quando se tem um governo que é reto e justo, nós temos equidade, tá? O que vale para um, vale para todos. Retidão e justiça. Padrão ético absoluto, imparcialidade no julgamento, equilíbrio entre misericórdia e justiça. Tá? Onde é que a gente vê essas coisas manifestadas? Por exemplo, Deuteronômio 32:4. A gente vê assim que a lei de Deus ela tem essa moral de retidão e justiça. No governo divino, Salmo 89, versículo 14.
E na redenção através de Cristo, Romanos 3, 25 e 26, a gente vai perceber também que por conta dessa justiça e da retidão de Deus, a gente vê isso na obra de Cristo também, através de Cristo. Através de Cristo a gente conhece a retidão e a justiça. O que isso impacta nas nossas vidas? O que a gente precisa refletir sobre isso? Que a justiça de Deus, ela não anula a misericórdia de Deus. Algumas pessoas têm só o olhar da justiça. A justiça o que é? É julgar. Se deve, tem que pagar. Se não paga, sofre a pena por conta disso. Porém, o nosso Deus, Ele é justiça, Ele é reto, Ele não vai burlar o julgamento porque aquilo que é fato, que é débito, tem dívida ali, precisa ser pago. Deus não vai perverter o julgamento. Porém, a gente se usufrui muito da misericórdia de Deus. Que mesmo havendo débito, mesmo havendo dívida, onde aparece, onde manifesta a misericórdia faz com que a dívida seja zerada. E aí, então, o justo juiz pode decretar e sentenciar dizendo uma vez que a dívida foi zerada, não há então pena, não há então castigo a ser aplicado. E aí ele está julgando de forma reta e de forma justa. Se a dívida existisse e Deus não aplicar pena, ele não seria nem reto e nem justo. Concorda comigo? Porque ele está sendo parcial. E Deus, Ele é reto, Ele é justo. Com todos. E é por isso que a gente tem que ser grato por conta da misericórdia. Onde nossos pecados foram anulados. Deixa eu jogar uma outra luz também sobre esse tema. Isso faz com que as nossas vidas também devam espelhar e viver assim. Lembra daquele credor incompassivo? Ele devia tal, foi lá, conseguiu perdão da sua dívida. Mas saindo dali ele achou um outro companheiro dele, um outro conservo dele, que lhe devia e foi lá e arrastou ali para o tribunal, cobrando a dívida dele. É assim que a gente deve agir? Irmãos, se a gente agisse, por que a gente tem que perdoar? Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, assim como nós também devemos perdoar. Então, percebe que nossa maturidade de Deus, ela está nessa relação nossa com Deus, entendendo que Ele é, o que Ele fez, o favor dEle para conosco, e aí esse favor ele deve ser estendido. Isso tem que impactar e transformar minha vida na minha relação com o próximo. Eu recebo, eu entendo de Deus a revelação, usufruo de tudo isso para me relacionar com Deus, sem medo, com ousadia, com gratidão, alegria, desfrutando da sua bondade e da sua misericórdia. E isso, uma vez que eu desfruto, deve ser estendido nas minhas relações, com quem eu estou conectado. Fechou? Poxa, gente, tempo vai indo. Para a gente fechar aqui, então, natureza de Deus e as obras de Deus estão anotados ali. Eu só quero falar um pouquinho, 5 minutos, tá? Sobre os nomes de Deus. Vocês me dão 5 minutos? Os nomes de Deus na Bíblia são mais do que simples letras ou palavras de designações. Os nomes de Deus revelam aspectos do caráter de Deus, tá? E é interessante a gente estudar também um pouco dos nomes de Deus. Eu fiz uma lista aqui, os nomes de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a importância desses nomes é que, conhecendo Deus, mais do caráter de Deus, mais de quem Ele é através desses nomes, né, dessas atribuições, a gente vai também se espelhar para fundamentar nossa comunhão com Ele.
entenda que lá na antiguidade, pensava-se que conhecer o nome de Deus era ter autoridade sobre esse Deus. Saber o nome de Deus era ter autoridade, usar esse Deus então como seu favorecedor. E diferentemente de outras religiões da antiguidade, que era muito comum então usar o nome de Deus para conquistar alguma coisa, para alcançar algum objetivo, Deus ele revelou o seu nome, porém ele não permitiu ficar pronunciando o seu nome. Interessante, né? Diferente de todas as outras religiões, que o suprassumo das religiões, dos sistemas de crença, era você adorar um Deus, que você sabia o nome desse Deus, e portanto você tinha controle, poder sobre esse Deus, para alcançar as coisas. Afinal, quem sabe o nome, conhece o ser. E aí Deus, quando se revela, ele diz assim, não usa meu nome em vão. É completamente diferente, percebe? Lá, quando Moisés tem a revelação e ele pergunta assim, mas qual é o teu nome, né? Para eu dizer para o povo, porque se eu chegar lá, quem é o Deus que você representa? Moisés foi criado no Egito, vai dizer assim, é um dos deuses lá do Egito que esse camarada está representando, vamos apedrejar ele. Querem aqui no meio do povo hebreu, né, fazer isso aí? Não. Mas aí o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus dos vossos pais, aí revela, o eu sou me enviou a vós. E essa revelação para o povo fazia muito sentido, fazendo a diferenciação entre os deuses do Egito, ou da Mesopotâmia, ou de qualquer outro lugar, do Deus que formou aquela nação. Tá? Aí eu fiz uma lista bem legal, com relacionados versículos também, os principais nomes de Deus, El, Elohim, Eloá, El Shaddai, Yahvé, às vezes chamado como Javé, que é o tetragrama, né? YHWH, Adonai, os nomes compostos também tem uma relação bem interessante ali, tá certo? E esses nomes acompanham também as características e uso. Os nomes de Deus no Antigo Testamento oferecem rica compreensão da sua natureza divina e de como Deus se relaciona com o seu povo em diferentes contextos. Então perceba que em diferentes contextos, Deus mesmo ele fala assim, né, na palavra, né? É o El Shaddai, às vezes outro nome, o Deus Todo-Poderoso e assim por diante, vocês vão perceber isso lá. E no Novo Testamento, para a gente encerrar, bem legal aqui, no Novo Testamento a gente vai ter em grego, né? As palavras, os principais nomes e títulos, Theos, Pater, que é pai, Abba, que é um termo aramaico para pai também, o Logos, traduzido por verbo ou por palavra, também vai revelar muito daquilo que a gente entende acerca de Deus. E os nomes de Deus no Novo Testamento aprofundam a compreensão da sua natureza também, e a gente vai entender um pouco mais acerca da Trindade, revelado nesses nomes, que é o tema da próxima aula, quando a gente vai estudar acerca dessa doutrina da Trindade, tá bem? Então, sua natureza trinitária enfatiza um relacionamento íntimo que nós podemos ter com Ele, o nosso Deus Pai. E vai ampliar nossa visão para dar-nos entendimento na doutrina da Trindade. Fechou, turma? Aqui nós encerramos, então,